Olá, gente, tudo bem? Hoje o programa Ódivan sai do estúdio. A gente encara essa garoa fina de Curitiba, esse friozinho, para conhecer um projeto super bacana. Este aqui é o Rafael, ele é psicólogo e faz um atendimento especial a crianças com autismo. Este é o assunto que você vai conferir no programa de hoje. Muitos de vocês já podem ter ouvido falar em crianças com autismo, mas muitos não sabem o que isto significa. Eles nascem normal, se espreguiçam, choram e até os 5 anos começam a dar uma ideia aí do que virá pela frente, do que os pais terão que enfrentar. E aí eu quero perguntar para o Rafael quais são os primeiros sinais que os pais podem perceber que a criança vai ter autismo. Sinais de que a criança vai ter autismo, na verdade, a gente não tem. A gente tem até muitos livros que falam sobre assim, autista, a criança que não chora. Porque tem as crianças que já nascem com o autismo, geralmente são crianças que não expressam, tem um embotamento afetivo muito grande, pouco sorriem, pouco choram e não falam. Né? Então, e a gente vê assim que o autismo ele pode vir a surgir até os 5 anos de idade. Não se sabe como nem porquê. Até os 5 anos de idade o autismo aparece, do dia para a noite a criança para de falar, para de ter o contato com o olhar e começa a ter esse isolamento social. É muito difícil às vezes aceitar isso. E isso é um grande problema, porque enquanto a gente os pais não aceitam, eles não procuram tratamento. E quanto antes você consegue começar a trabalhar e ter esse tratamento, melhor vai ser o prognóstico, melhor a gente vai conseguir fazer com que ele se desenvolva o mais próximo possível de uma criança normal. Vamos explicar então um pouquinho agora do teu trabalho aqui na Abrace, né? É uma clínica, né? O Primeiro Abraço, que faz parte da Abrace, né? Explica pra gente onde a gente está então. Tá, a gente está aqui no bairro de Santa Quitéria, na rua Capiberibe 716, onde a gente faz esse trabalho. A gente trabalha aqui com autistas, encefalopatias crônicas e síndromes. Certo, vamos conhecer então a sua sala e a gente continua esse papo lá dentro. Vamos com a gente. Já estamos na sala, então, do Dr. Rafael, onde ele atende crianças, adolescentes, pessoas com qualquer tipo ou grau de autismo, né? Quantos tipos diferentes existem? Como pode ser essa diferenciação? Na verdade, isso não é muito bem classificado, né? A gente sabe, a gente tem graus maiores e menores de autismo pelo nível de sociabilidade deles, mas a gente não pode dizer que não existe uma escala para isso ainda. A gente pode dizer assim que o grau mais leve de autismo é o Asperger, né, que muitos chamam de síndrome de Asperger, apesar de ser autismo também. O que significa Asperger? Asperger, na verdade, é uma denominação que foi dada por quem descobriu a patologia, que foi o Dr. Asperger. Então é um tipo de autismo mais leve. Digamos assim, eles conseguem se sociabilizar muito melhor, mas não 100%, digamos como nós. E quem tem Asperger normalmente se incomoda com isso, e eles normalmente pedem ajuda. Eles perguntam assim, como é que eu faço, por exemplo, um adolescente com Asperger, como que eu faço para ir lá falar com aquela menina, ou alguma coisa assim. O Asperger tem essa preocupação, o autista não, ele já está isolado. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor, então, para os pais, para as pessoas que desconfiam, né? É aquela criança que se faz ou faz de conta que não ouve, porque ela ouve realmente, ela tem a capacidade, a função de ouvir, mas parece que não ouve, não dá muita atenção, não gosta de nenhum tipo de toque, nem olha direto nos olhos e fica totalmente imerso num mundo próprio que a gente até hoje tem muitas dúvidas. O que se passa na cabeça dessa criança que fica imersa nesse mundo, Rafael? Você já tem um trabalho aí há bastante tempo com isso. Já tentou identificar mais ou menos o que se passa nessas cabecinhas todas? É difícil, viu? O que a gente consegue identificar logo de cara no autista é primeiro a dificuldade de fala. Eles têm uma dificuldade muito grande de linguagem mesmo. Não sei se é por falta de treino,
também é outra coisa que a gente também não tem certeza, mas a gente percebe também assim, o isolamento deles é muito grande. Então, às vezes, você está conversando com um autista e ele parece que ele está no mundo da lua, parece que ele não está te ouvindo, até que houve uma coisa que interessa e ele olha para você e você vê, realmente ele está ouvindo. Então a gente percebe que muitos, antes de serem diagnosticados como autistas, procura-se saber se a criança é surda ou se tem algum outro problema. Na verdade, o autismo é a última coisa onde vai se procurar se realmente é autismo, até porque é muito difícil de se dar esse diagnóstico, porque não se dá esse diagnóstico por nenhum exame clínico. Bom, a gente tem uma lista aqui que o Dr. Rafael até passou para a gente, que são 14 características ou sinais que você pode perceber se a criança tem esta síndrome, né? Então, a primeira característica que a gente percebe é que a criança ela não se mistura com as outras. Em segundo, ela age como se ela fosse surda, o que a gente já comentou aqui agora há pouco. Ela resiste ao aprendizado, não demonstra medo de perigos reais, resiste a mudanças de rotina, usa pessoas como ferramentas, tem risos e movimentos não apropriados, resiste ao contato físico, apresenta acentuada hiperatividade física, apega-se de maneira não apropriada aos objetos, gira objetos de maneira estranha e peculiar, às vezes ela pode ser agressiva, não mantém contato visual e ela isola-se, ela geralmente tem esse comportamento indiferente e arredio. Na verdade, assim, o ser humano acho que é um dos poucos animais que não consegue viver sozinho, né? Que ele obriga-se a viver em sociedade de alguma forma. Quando, por exemplo, um cachorro nasce, ele consegue sobreviver sem a mãe dele. Já quando um autista nasce, ele não consegue sobreviver se não tiver ajuda. Nenhum ser humano consegue sobreviver sozinho, né? Quem sabe no cinema, alguma coisa assim, eles consigam, né? Mas não consegue sobreviver sozinho. Então ele tem que usar as pessoas. Não tem outro jeito. Se ela tem fome, se ela tem alguma coisa, ela usa para esse tipo de coisa, para as necessidades básicas deles. Agora, tem um risco de ele não chamar os pais, no caso, quando ele tem dor, ou então não expressar de uma forma clara um momento em que ele está passando por algum tipo de medo. Isso é super comum, eles não demonstrarem dor, eles têm um embotamento afetivo muito grande, então muitas vezes não demonstram dor, alegria, tristeza, mas o que acontece? Os pais viram peritos nisso, então os pais sabem, conforme o comportamento deles, o que é que está acontecendo. Nessa lista também, a gente percebeu que tem um momento em que a gente fala em que eles usam objetos de maneiras inapropriadas, eles giram, eles têm algumas coisas assim, alguns hábitos diferentes. Que tipo de movimentos são esses? Que objetos são esses? Eles não se contêm, por exemplo, com um brinquedo a um brinquedo total, por exemplo. Se ele pegar esse ábaco aqui, ele vai se concentrar em uma bolinha do ábaco e vai ficar rodando ela. Pode ficar fazendo isso durante horas. E o resto do brinquedo como se ele não existisse. Mesma coisa com uma roda de um carrinho, uma coisa que outras crianças brincariam, eles não se interessam por isso. Eles pegam uma parte do brinquedo para estar mexendo. Você tem relatos aí, dentre os teus pacientes que você já atendeu até hoje, que falam fluente inglês e como aprenderam, né? Como esta capacidade, como se explica esta capacidade, esta facilidade de aprender idiomas, aprender outras coisas que normalmente nós temos dificuldade. São coisas realmente que parecem assim cinematográficas quando você está contando. A gente já teve pacientes que falavam inglês fluentemente, a gente como que fala, mãe? Assistindo o filme legendado. E a gente não consegue ter essa capacidade, né? A gente tinha um paciente que ele montava quebra-cabeças numa velocidade incrível, era muito rápido, e sem olhar para o desenho. Ele visualizava o encaixe das peças. A gente chegou a misturar 3 quebra-cabeças juntos e em 30 minutos ele montou 3 quebra-cabeças de 60 peças cada um. Então eles têm uma inteligência muito grande. A gente precisa tentar focalizar essa inteligência que eles têm para alguma coisa útil. Bom, doutor Rafael, agora a gente vai fazer uma pequena pausa porque nós vamos lá para as ruas para conferir a opinião das pessoas sobre o autismo. Será que elas sabem o que isso significa? Sabem o que é isso na prática? Conhecem alguém com autismo? Vamos ver.
Você já ouviu falar de autismo? Já ouvi falar, já ouvi. O que é, na tua opinião? É uma doença, não é? Autismo. É que nem a pessoa se sentir grande demais. Não sei. Não tem ideia do que seja? Não. Uma criança que fica no mundinho dela, que não fala. Tem alguma ideia? Sim, não tenho nenhuma Não conhece, nunca viu ninguém com esse tipo de problema. Nunca vi. A criança parece que fica muito tempo paradinha, fica só na dela, se isola. Você acha que tem cura? Acredito que sim. Autismo não é uma doença, na minha opinião, é uma síndrome, né? A pessoa nasce com aquele problema. Ela, enquanto criança, eu sei mais enquanto criança, né? Enquanto criança, ela tem momentos que ela vive, assim, digamos, no mundo à parte. Ela tem um mundo dela, o tempo dela. O tempo dela não é igual ao meu tempo, né? Isso é uma pessoa autista. Você acha que uma pessoa dessas precisa de ajuda durante toda a vida? Como você acha que é o apoio, o incentivo que ela tem por parte de instituições de saúde? Olha, eu desconheço assim, o quanto as instituições de saúde ajudam, mas que ela precisa de apoio, ela precisa, principalmente enquanto é criança, principalmente em questão de escola, né? Um atendimento especializado, até mesmo a orientação para os professores que ficam completamente perdidos se pegarem uma criança com esse problema numa sala de aula. E para a questão dela ser compreendida, dela ter um tempo diferente. Como eu disse, eu não tenho conhecimento, eu não sei se é isso mesmo, mas é assim que eu vejo, né? Até onde eu conheço é assim. Realmente não é fácil de entender e é cheio de mitos aí, né? Pessoas que acham que simplesmente o autista é aquele que fica lá quietinho no canto dele, mas na verdade um mundo de coisas se passa na cabeça dessa pessoa e a gente nem tem ideia. A música ajuda? Ajuda bastante. A gente percebe muito que a música acalma, não só o autista como qualquer outra pessoa, né? A música desperta sentimentos, desperta lembranças, e a gente tenta trabalhar também de uma forma mais alternativa, usando instrumentos musicais, inclusive dando instrumentos musicais para eles manipularem. E às vezes é interessante, parece mágica quando às vezes a gente tem algum autista mais agressivo, que chega na sala e está bem agressivo, você pega um violão, você pega um instrumento e começa a tocar, e aquela agressividade acalma, e daí você começa a fazer outro trabalho. E Já melhora. Já melhora, numa velocidade impressionante. Muito bom. Vamos dar uma pequena pausa agora para o intervalo? Já já a gente volta com mais autismo aqui no Lodivan.